Paz, Senhor, igreja. E aí, gente, como vocês estão? Ai, gente, eu tô ainda um pouquinho nervosa, tá? Então, desculpa aí qualquer coisa. Mas antes de começar, ainda não se sentem, vamos orar pra gente iniciar aqui o culto. Amém? Senhor, meu Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está nos dando aqui, Pai, de estar na Tua casa, Pai. Muito obrigada, Pai, pela oportunidade minha de estar aqui, Pai, pregando a Tua palavra. Mas que o Senhor me use, Pai, que o Senhor me use para passar aquilo que o Senhor quer e que nada que saia da minha boca seja da minha vontade, mas sim da tua, Pai. E que essas pessoas que entraram aqui, que elas não saiam da mesma maneira que entraram, e que elas saibam, Pai, que independente das pessoas que elas eram lá fora, Pai, que o Senhor vai usar elas aqui, Pai, e que elas vão sair diferentes, Pai. Eu creio em nome de Jesus. Amém. Agora pode se sentar, igreja. Obrigada. Obrigada. Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou a Ana e Deus colocou, a gente sabe que o tema do mês é a obediência, mas além de obediência, eu vou falar também sobre promessa. Como eu vou ligar as duas coisas, aí Deus sabe, gente, que eu também não sei muito, não. Mas viver com Deus é a mesma coisa que enfrentar grandes dificuldades, gente. Porque nós temos planos, certo? E o Senhor tem planos para a nossa vida. Só que, pensa comigo, o Senhor não pensa como a gente. Ele não vê como a gente. Os caminhos deles não são os mesmos que os nossos. E os planos dele não podem ser frustrados. Então, a partir do momento que você anda com Deus, você tem que ter mudança. E se os planos dele não podem ser frustrados, os teus vão ser. Amém? Só que, na realidade, isso é muito bom. Porque o Senhor, Ele conhece o desejo do nosso coração e Ele também conhece todas as coisas. Então, se a gente vai andar com Deus, sabendo que Ele entende todas as coisas e que os planos dele não podem ser frustrados, a gente tem que viver pela fé. Sabendo que o Senhor colocar pra gente vai ser o melhor. Porque Ele sabe tudo que está no nosso coração. E também, gente, a gente vai ter um inimigo. Que muitas das vezes o Senhor vai permitir que o inimigo coloque coisas no nosso caminho, até a gente alcançar aquilo que a gente quer. Só que Deus não vai colocar coisas no nosso caminho, na nossa estrada, para ferir a gente, para matar a gente, para deixar a gente mal. Não é isso. Deus coloca coisas no nosso coração, no nosso caminho, na nossa estrada, para ver se o nosso coração já está desvinculado disso. Para ver se essa área na nossa vida já está vencida. E aí, Deus tem como objetivo nessa noite agora, para você que ainda não foi salvo, Ele tem como objetivo salvar a sua vida. Amém? E a partir disso, eu tenho 3 pontos aqui para discutir com vocês, que são as dificuldades, promessa e obediência. Os problemas vão vir e eles vão se manifestar na nossa vida. E isso é normal. Só que a partir do momento que a gente enfrenta eles, a gente vai mudar o contexto que a gente está inserido. E eu tenho aqui um testemunho para contar para vocês, só que esse testemunho não é meu, é de pessoas aqui da igreja, que são 3 irmãs, a Kátia, a Keila e a Kelly, que elas decidiram seguir a Deus quando ninguém mais na casa delas seguiam. E a partir de muito processo, hoje os pais dela servem a Cristo, a Kátia é pastora, a líder da dança é a Keila, e a Kelly está vivendo um milagre sobrenatural na vida dela. Então, é tudo sobre como a gente lida com as nossas dificuldades. Depois do mover de Deus, a gente ganha uma certa credibilidade.
Tipo assim, nossa, ele tá andando com Deus. Meu Deus, endireitou. Só que aí depois disso, o povo começa a duvidar que você endireitou. Nossa, mas mudou mesmo. Aí é palha. Vai pegar fogo, vai acabar. É fase, é fase. Só que não pode ser fase, gente. E não deixem que esses comentários dessas pessoas roubarem a tua identidade com Cristo. Porque você tem que ter certeza do que você é com Cristo, amém? E eu tenho certeza que vocês já sabem, amém? Não é de hoje que as pessoas têm problemas com quem consegue enfrentar suas dificuldades. Por quê? Porque a partir do momento que você começa a fazer as coisas certas, você vira testemunho para quem está fazendo errado. E isso incomoda as pessoas. Então, a gente vai escutar muita coisa ruim a partir do momento que a gente começa a andar com Cristo. Só que, se a gente não escutar, a gente não vai conseguir amadurecer, a gente não vai conseguir ter essa certeza. Tipo, não, eu tô com Cristo, eu sou de Cristo. E não importa o que essa pessoa tá falando. O que essa pessoa tá falando, deixa ela falar. O negócio é entre eu e Deus. Ela não tem que estar falando nada e eu também não tenho que dar atenção. Quando Eliseu mandou a viúva buscar vasos, ele não disse para a viúva, oh, mas pergunta o que tinha nesse vaso antes. Não. Eliseu não estava se importando se naquele vaso antes tinha uma bebida alcoólica. Ele não estava nem aí. Ele só queria o vaso para usar, para Deus usar aquele vaso. Então, era isso que eu quis dizer na minha oração. Não importa quem você era lá fora. A partir do momento que você está aqui, Deus quer te usar. E aí é com você, irmão. Porque Deus pode abrir quantas portas Ele quiser na tua vida, mas se você não entrar nelas, aí é com você. A parte de Deus Ele sempre faz. Mas se você não fizer a tua parte, Ele acha outra pessoa para fazer. Tem vários testemunhos, várias pessoas contaram isso aqui na igreja, mas assim, se você não se levantar para ir orar por alguém, porque você tá com vergonha, tá com medo, não tem problema. Deus vai levantar outra pessoa. Porque Ele não precisa de você, mas Ele quer você. E lá em João 15:16, a gente tem uma prova disso. Se puder projetar, por favor. João 15:16. Ai. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vedes e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vô-lo conceda. Amém? Então, agora que a gente já entendeu sobre as dificuldades, agora eu vou começar a falar sobre promessa e obediência. Após a gente ter mudança, entendimento do Senhor, Ele vai começar a fazer os planos dele na nossa vida. E vai ser do jeito que Ele quer. E quem aqui já conhece ou já jogou RPG de mesa? Amém? Basicamente é assim, cada RPG de mesa é diferente, mas é um tabuleiro onde você pode criar o seu personagem, viver aventuras e passar por batalhas que vão te deixando mais forte para enfrentar inimigos diferentes. Só que dentro do RPG de mesa tem sempre um livro. Esse livro fala as ordens, dá as ordens que fala isso funciona desse jeito. As coisas, quando acontecer assim, faz isso. E sempre tem no RPG de mesa uma pessoa que conhece esse livro e que vai te ajudar a fortalecer ali a tua história. E é assim que eu vejo a nossa caminhada com Deus. Porque nós criamos o nosso caráter, nós criamos quem nós somos. Mas a partir da Bíblia e do Senhor, que a gente vai passando, que a gente vai enfrentando as coisas. Amém? E o Senhor escolheu um homem, né? Em meio à multidão, que até então ele se chamava Abrão. E ele tinha uma esposa, uma empregada
e um sonho. Ele queria ser pai. E até então, aos olhos dos homens, aquilo não era possível. Que ele era infértil. Mas tudo é possível para os olhos de Deus. Então, Abraão recebe uma promessa. E toda vez que o Senhor confia uma promessa a alguém, essa pessoa está sujeita a conhecer, tá num estágio de tempo ali, onde ela conhece o Deus do antes, do durante e do depois. Não são 3 deuses diferentes, tá, gente? É um Deus só. Mas abre em Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te de tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. 2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aqui, eu vou chamar ele de Abraão, porque ficou do jeito que ele foi conhecido, tá? Senão eu vou acabar me confundindo, eu confundo vocês. Mas aqui Abraão conheceu o Deus do antes, que é o Deus que se revela antes de fazer. E talvez você não conheça Deus. Talvez você não tenha vivido experiências com Ele. Mas Deus te conhece. E Deus conhecia Abraão. E Ele disse: antes de você entender, antes de você me conhecer, eu já tinha um plano. E esse é o Deus do antes. É o Deus que antes de você conhecer, antes de você viver, antes de você experimentar, Ele já te conhece, Ele já tem um plano para você. Amém? E o que Ele propõe a Abraão é o seguinte: você está disposto a me seguir? Você está disposto a obedecer o plano? E é isso que Deus quer falar com muita gente nessa noite. Você está disposto a obedecer? Você está disposto a seguir o plano? Porque esse é o Deus do antes. Ele está te dando ali regrinhas básicas. Coisas da Bíblia que a gente lê, que a gente sabe. Não roubarás, não matarás, não cometerás adultério, tal. Mas você está disposto a seguir esse plano? A seguir essa trajetória para chegar aonde eu quero? Que eu não sei se você quer, mas eu quero. Amém? E não tem como dar errado os planos de Deus. Não tem como eles darem errado. Primeiro, porque eu já falei aqui, os planos dele não podem ser frustrados. E segundo, ele conhece todas as coisas. Ele sabe de tudo, antes mesmo delas acontecerem. Então não tem como dar errado. O que pode dar errado é o seguinte: Deus te dá o plano dele para fazer você uma bênção, igual ele propôs para a vida de Abraão, e você negar. Mas, já que eu estou dando um exemplo bom, eu também vou dar um exemplo ruim. E eu vou fazer em forma de teatro, gente. Deus chegou num homem muito abençoado, chamado Jonas. Falou assim: Jonas, seguinte, eu preciso que você vá lá naquela cidade onde está todo mundo pecando, onde está todo mundo fazendo o que eu falei para não fazer. Eles estão fazendo tudo errado. E eu preciso que você vá lá. Você vai? Aí Jonas falou: não, Deus, vou. Beleza. Aí Deus saiu. E Jonas falou: não vou nada. E não foi, gente. E aí Jonas, ele tinha que ir para um lado. Ele pegou um barco que ia para outro lugar. Só que Deus, ele sabe de todas as coisas. Então ele sabia que Jonas não estava indo para onde Deus tinha mandado ele ir. E Jonas, ele adormeceu no porão e começou uma forte tempestade, porque Deus se irritou com Jonas. E aí tava todo mundo lá, cada um clamando pelo seu Deus, todo mundo com medo de morrer. Pegaram todas as cargas que estavam no navio, tacaram no oceano para o barco ficar mais leve. E aí um abençoado chegou lá no porão, viu Jonas dormindo e falou: mas tu é muito folgado, né, rapaz? Aí pegaram Jonas, tacaram no mar. E Jonas foi engolido por um grande peixe. Ficou lá os 3 dias. Enfim, depois de tudo isso,
Jonas foi pro lugar onde Deus tinha mandado ele ir. Mas o que eu quero dizer com isso é que, do mesmo jeito, você pode aceitar o que Deus quer para a tua vida. Você pode mentir, você pode negar, você pode desobedecer o plano. Mas os planos de Deus não podem ser frustrados. E Jonas foi pregar na cidade, que não queria ter ido, mas ele foi. E o Deus de antes, Deus do antes agora, nesse contexto de Abraão, ele vai se revelar com palavras de ordem para Abraão. Abre em Gênesis 12, 1 de novo. O Senhor disse a Abraão: sai de tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Então aqui, basicamente, são 4 palavras de ordem. No 2. Continua no 1. Errei, desculpa. Por que Deus não falou para onde que Abraão tinha que ir? Por que ele falou para a terra que eu te mostrarei? Porque se Abraão não tivesse disposto a seguir o plano, a seguir essas 3 palavras de ordem até o para a terra que eu te mostrarei, Deus não ia fazer o que ele tinha que fazer na vida de Abraão. E Abraão podia ficar despreocupado. Deus deu uma ordem, ele não quis seguir, beleza, vida que segue para os dois. Só que a partir do momento que Abraão escolhe obedecer, Deus mostra a terra. E uma coisa sobrenatural acontece na vida de Abraão. Ele viu o Deus do antes e ele creu. E agora ele vai conhecer o Deus do durante. E ele vai ter que continuar crendo. Amém? O Deus do durante, ele é um pouquinho complicado. Porque ele vai fazer a gente esperar. E esperar não é fazer nada. Esperar é esperar. Se você vê um trabalhador lá em São Paulo, 4 horas da manhã, sentado num banco, perto de um ponto de ônibus, e falar, você não tá fazendo nada, ele vai ficar bravo com você. Porque ele não tá fazendo nada, ele tá esperando o ônibus passar para ele fazer o que ele tem que fazer. Então, só que isso é perigoso. Porque enquanto a gente não tá fazendo nada, enquanto a gente está esperando, a gente começa a ter ideias. E Sara, a esposa de Abraão, ela teve uma ideia. E ela falou, Abraão, eu não posso ter filhos. Deita-te com a nossa empregada. Deve ser isso que Deus quer. É só assim que você vai conseguir ter filhos. Só assim que nós vamos conseguir ter uma criança na nossa casa. E Abraão faz isso. E Abraão tem lá o seu primeiro filho. Só que aí nesse contexto gerou uma confusão na casa de Abraão. Porque ele não seguiu o plano. O plano era espera, Abraão. Abraão, espera, você não está fazendo nada, você está esperando. Eu estou trabalhando com você. E eu quero que você, que nessa noite esteja no processo de espera, você entenda uma coisa muito importante que eu vou falar aqui. O tempo de espera, ele não acontece porque Deus não pode fazer. Porque muita gente pensa, se Deus pode fazer, por que ele não faz agora? Eu pensei muitas vezes, se Deus pode me curar da minha asma, por que eu não posso ser curada agora? Por que eu tive que esperar até os meus 8, 9 anos para ser curada? Porque Deus queria criar uma aliança comigo. E como isso vai funcionar? Deus queria criar uma aliança com Abraão, para que Abraão pensasse, o dia da promessa chegou, mas eu nem me importo mais tanto com a promessa, porque agora eu tenho uma aliança com o Senhor. E tudo que eu vivi até agora com o Senhor fez eu ter uma aliança com Ele. Uma aliança que nós somos amigos agora. Eu conheço o meu Deus está comigo, Ele é meu amigo.
Era esse o objetivo de Deus na espera. Ei, você que está esperando um milagre, você que está esperando um mover, eu não sei quais são os seus objetivos nessa noite. Mas o processo da espera não é porque Deus não pode fazer. Porque Deus não é homem para que minta. Porque Deus quer criar uma aliança com você. Nesse tempo de espera, Ele quer trabalhar no teu coração, para que você não se importe mais com o que você precisa, mas que você comece a ver que o que você tem ao teu lado é mais importante de tudo que Ele vai colocar na tua vida. Amém? Então, e Sara faz isso. Sara dá uma ideia para Abraão, Abraão aceita. Só que não pega a tua vontade de fazer para associar ao que ele falou. Porque Deus sabe o que ele falou. E Ele sabe o que Ele vai fazer. E Ele está dizendo, eu não sou Deus de discórdia, para causar confusão aí. E se eu falei que eu vou fazer, vai ser no meu tempo, mas eu vou fazer. Amém? Porque Ele pode fazer o que Ele falou. Amém? Abre em Gênesis 21. E o Senhor, visto a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. Então aqui Abraão recebeu o seu filho no tempo de Deus. Tudo bem, ele falhou lá no momento da espera, mas não importa o que o teu erro, porque Deus sabe o desejo do teu coração. Deus sabe que isso foi uma tentativa tua para edificar. Mas agora eu tô falando, não tenta edificar antes da hora, deixa que Deus edifica. Porque Ele vai fazer o que Ele prometeu. E fez o Senhor a Sara como tinha prometido. Então, não para. Não para, você não tá sem fazer nada. Você tá no momento de espera, porque Deus quer criar uma aliança com você. Ele quer te fazer um amigo dele. Ele quer te fazer o Senhor dele. Ele quer que você tenha prazer de vir aqui e adorar Ele, o nome dele. Ele pode fazer na hora que Ele quiser, mas Ele não quer fazer nessa hora, porque Ele precisa criar um vínculo com você. Porque senão, beleza, você está com uma dificuldade, Deus curou e acabou. Se você não tiver um testemunho, você não é influência. Assim como eu contei da Kátia, da Kaylee, da Kelly. Se elas não tivessem passado por aquela dificuldade, elas não seriam testemunhas. Elas não teriam sido influências na casa dela. Elas seriam apenas as 3 irmãs. Só que Deus fez delas uma influência no ambiente que elas estavam. Deus quer fazer de você uma influência no ambiente que você está. Ele quer operar um milagre na tua vida. Mas antes vocês precisam ter um vínculo. Porque você precisa ter amor de chegar nas pessoas e falar: ô Lorena, eu tinha uma doença desde que eu nasci praticamente. E para o olhar dos homens não tinha cura. Mas Deus operou um milagre na minha vida. Eu tô curada hoje. O Senhor é meu amigo. Eu não tenho mais asma. Eu respiro, eu corro, eu nado. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso sair no frio de regata, que eu não vou ficar gripada no outro dia. E Deus é meu amigo. Foi Deus quem fez isso. E eu tenho prazer de falar isso. Amém? E é isso que é o tempo da espera. É o Senhor querer criar um vínculo com você. Que hoje, se eu tivesse asma, se eu não tivesse, como eu não tenho, não faria tanta diferença. Porque eu ainda teria o Senhor. Ele ainda seria meu amigo. Porque nesse processo de espera, eu criei um vínculo de amizade. Eu criei uma aliança. Nesse tempo de espera, eu conheci um Deus que eu hoje não troco por nada. Então, é isso que Deus quer fazer com você. Não pense que você está no tempo da espera porque o Senhor não pode fazer agora. Ele pode.
É que Ele não quer, porque Ele quer a tua salvação. E se você está passando por uma dificuldade agora, e Ele já solucionar, talvez não vai fazer tanta diferença. E não para de adorar a Deus. Não para de servir ao Senhor. Eu sei que às vezes está difícil, está doendo, e você quer parar. Você fala, não, está difícil de qualquer jeito, seguindo ou não a Deus. Eu não abro mão desse milagre. Não faz isso. Porque Deus está querendo criar uma aliança com você, que vai chegar no final, você nem vai se importar tanto com o milagre. Porque você vai ter um amigo que vai durar para sempre. Você vai ter um amigo que é depois da morte, que é antes dela. E que quando tudo isso acabar, quando esse mundo for só um sussurro no espaço, você ainda vai estar do lado dele. E você vai dizer, Pai, eu nem ligo tanto para o que eu recebi. Porque eu ainda tenho você, Pai. E o que eu recebi acabou. Só que você é eterno. Então não para, irmão. Não para de orar. Não para. Não abre mão daquilo que o Senhor tem para a tua vida. O tempo de espera muitas vezes é doloroso, é difícil. Só que ele é necessário. É necessário para você entender muitas coisas que talvez hoje você não entenda. O meu tempo de espera foi necessário para me entender muitas coisas que eu não entendia antes. E que talvez, se na primeira oração que um pastor fez para mim, se ele tivesse feito lá naquela hora, eu não teria tanto entendimento da palavra quanto eu tenho hoje. E é esse o objetivo de Deus na tua vida. E que você possa entender que o teu momento de espera não é para te fazer, não é para prolongar mais a tua dor. Não é para isso. O tempo da espera é para você ter uma aliança. Amém? Eu queria chamar o louvor e a dança. E por último, só acrescentando aqui um negócio que nem estava aqui na ministração, mas estou sentindo muito forte de falar. Que, beleza, você já conseguiu o teu milagre. Você já passou pelo tempo. Você já viu Deus do antes, do durante, do depois. Você já conseguiu o teu milagre. E agora? Você vai fazer o quê? Porque tem gente que sai dos ministérios, que para de fazer a obra do Senhor. A partir do momento que já recebe aquilo que o Senhor quer. Mas, ei, o Senhor operou um milagre na tua vida. Serve a Ele. Ei, se coloca de pé. Vocês jovens e adolescentes, venham aqui na frente. Vamos adorar o Senhor com alegria. Amém? Nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida, larga tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou
você parar. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colha todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Não é hora de parar. Deus contentou o seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir. Quando tudo lhe faltar, esse cenário vai mudar. A tua hora chegará. Há tempo pra tudo. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Ele quer te honrar, filho. Ele quer te honrar. Ele quer fazer uma coisa na tua vida que nenhum homem é capaz de fazer. Ele quer fazer uma obra na tua vida que ninguém jamais fez. Porque Ele é o Deus do antes. Ele é o Deus do durante e do depois. E Ele está com você antes da prova, durante a prova e depois dela. Porque Ele não é filho do homem para que minta. Ele está com você. Ele quer fazer uma aliança com você. Ele quer ser teu amigo. Ele quer estar lá nas horas boas, nas horas ruins. Ele quer estar lá com você. Ele quer, através da tua vida, salvar outras vidas. Ele quer que você seja influência, testemunha. Ele tem uma obra para fazer na tua vida. Ele quer ser teu amigo. Ele quer que quando você tem um problema, você se ajoelhe no teu quarto mesmo e fala: Pai, eu tenho um negócio para te contar. E Ele, como mestre, como conhecedor da palavra, vai dar uma solução para esse teu problema. E vai fazer você ficar mais forte depois que ele acabar. Porque Ele é o Deus do durante. Ele é o Deus do depois. Ele é o Deus do antes. Ele é o único Deus que pode operar maravilhas na tua vida. Amém. Amém. Passa a palavra para Clélia.
Quem foi abençoado nessa noite, diga amém. Que palavra poderosa, né? O Senhor é bom. Pode sentar um pouquinho. Estava até ali falando com o Renan que esse mês o tema obediência, né? É um tema que tem falado na juventude, tem falado com as crianças, né? E quarta-feira o pastor também falou sobre aliança, né? Quem tem obediência tem aliança, né? Então, como o Senhor tem falado nesse lugar, e desde o início do culto, né, quando o Igor abriu, ele falou que terça-feira ele estava aqui, né, no curso de capacitação, e ele fez uma renúncia. Ele abriu mão de estar no futebol para estar aqui, na obra do Senhor. Isso é maravilhoso, né? A Ana Luísa teve o convite para estar aqui nessa noite falando a palavra e eles tinham um compromisso. Mas tiveram uma renúncia para estar aqui. Porque Deus queria falar através da vida dela. Porque Deus queria usá-la e falar através da vida dela. Levantar essa geração cada dia mais. Porque é aquilo que a gente ouviu, tem ouvido, né? Que Deus tem convertido o coração dos pais, os filhos aos pais. Então, corações de obediência, corações de adoração, corações dispostos a servir dos pais, são nos filhos. E isso é maravilhoso quando o Senhor faz, né? Quando a gente vê os nossos filhos no altar, servindo na obra, fazendo algo para o Senhor. É maravilhoso isso. E esse mês falando de obediência e renúncia, sábado passado o Fabinho falou sobre obediência e o maior caso de obediência, né? Na palavra, Jesus Cristo. E aí ele falou, eu queria só compartilhar para fechar, lá em Filipenses 2, 5. Se puder compartilhar aqui no telão, rapidinho, Filipenses 2, capítulo 2, 5. Aqui vai falar de Jesus. Jesus, um exemplo de obediência. E aqui, ele fala assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Próximo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhantes aos homens. Próximo. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente. Repitam comigo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. 9. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Aqui ele se esvaziou, se humilhou. Ele, sendo Deus em forma de servo, renunciou um trono para se tornar homem, para morrer por mim, por você, naquela cruz, e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Que amor é esse? De Jesus renunciando um trono para morrer por nós. E Jesus, ele deu essa prova de amor por nós, morrendo um amor que nos constrange. Mas como ele renunciou, foi obediente,
Deus o exaltou soberanamente, aleluia. Teve honra também, então Deus o exaltou. Aqui a palavra de Deus fala que exaltou soberanamente e deu um nome sobre todo nome, que é o nome de Jesus, que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é Jesus. Não importa se você aceitou Jesus ou não, porque a palavra de Deus que fala, no final, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é Jesus Cristo. Mas Jesus, e Deus quer, e o Espírito Santo está para nos ajudar a nos convencer, né? Para que nós possamos aceitar que Ele é o nosso único Senhor e Salvador da nossa vida. Amém? E para quem tem obediência, para quem tem aliança, tem honra. Glória a Deus pela palavra, Ana. Né, Deus, que testemunho, né, que ela trouxe. Que bênção. Que Deus continue te usando poderosamente, cada dia mais. Muito feliz, né, por aceitar o convite. Todo final do mês a gente tem este culto, né, para que os adolescentes possam estar realmente ministrando e é uma bênção vê-los, né, aqui falando do Senhor tão jovens, né, e o Senhor, eles têm um plano maravilhoso para essa geração. Creio que essa geração vai fazer a diferença. Amém? Quero convidar alguém, tem algum visitante que está vindo aqui pela primeira vez nessa noite? Temos visitantes? Depois também, para os visitantes que estão aqui, temos? Amém. Depois, se tiver visitantes, podem vir aqui na frente, tem uma lembrancinha para você que nos visita. Amém? Glória a Deus. Renan? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Quem foi abençoado nessa noite, diga amém. Quem está feliz? Aleluia. O Senhor é bom o tempo todo, amados. Aleluia. Pai, nós te louvamos, Senhor. Deus Todo-Poderoso, o Deus Emanuel, aquele que era, que é e que há de vir, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Deus Emanuel, o Deus conosco. Nós te louvamos, Pai, Tu és maravilhoso. Obrigada por tudo que o Senhor fez nessa noite, por ter falado ao nosso coração, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez, está fazendo e ainda fará neste lugar. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, que nós possamos a cada dia, Pai, aprender mais e mais da Tua palavra e que ela seja cada dia mais uma prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Pai, que o Senhor a cada dia venha cumprir, sim, os Teus planos, os Teus propósitos, Pai, nessa geração, em cada vida aqui nessa noite. Pai, que aquele que entrou aqui, Pai, receba do Senhor aquilo que veio buscar, que o Senhor venha, Pai, porque o Senhor é aquele que supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Pai, continua operando, falando conosco. Pai, continua nos ajudando, nos fortalecendo a cada dia, Pai, e nos enchendo com o Teu Espírito Santo. Nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor fez aqui nessa noite e por tudo que o Senhor continuará fazendo. Abençoa, Pai, cada uma das famílias aqui representada, Pai, abençoa as famílias, os casamentos, os relacionamentos, a vida financeira, Pai, que o Senhor também é um Deus que abre portas, Tu és um Deus Jirê, que o Senhor também abre portas, Pai, que o Senhor traz resposta, porque o Senhor é um socorro bem presente na nossa hora de angústia, Pai. Então, supra as necessidades do Teu povo e nos despede, Pai, em paz, em segurança, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amanhã de manhã temos escola bíblica. Esperamos todos vocês aqui. Que Deus abençoe. Renan, vai fazer a entrega? Deus abençoe, então.
que vocês possam ter uma noite abençoada. Amém?